Elas vieram no mundo para descobrir e avançar. O senhor acredita em destino? Eu acredito nas duas coisas, destino e livre-arbítrio. E eu faço o seguinte uso dessas duas coisas. Quando eu estou me dando bem, eu acredito no destino e deixo o fluxo me levar. Quando eu estou me dando mal, eu acredito no livre-arbítrio e vou fazer alguma coisa a respeito. O mal decorre de escolhas erradas ou de decisões, como nós conversamos no início. O mal é consequência de fazer boas escolhas. Não existe escolha errada, na minha opinião. Sim. Existe escolha que não funciona. Para mim, tudo é em relação aos resultados. Eu não acredito em erro, eu acredito em resultado. Se você faz uma escolha e não funciona... O senhor acredita em acerto? Eu acredito que se a gente fizer uma escolha que dá o resultado desejado, isto é acerto e isto é sucesso. Se eu fizer uma escolha que dá o resultado que eu não desejo, esta escolha me ensina alguma coisa. Portanto, eu acertei, ganhei uma lição. Eu não perdi. Porque se eu fizer uma escolha errada, entre aspas... Para quem tem capacidade de aprender, com as pessoas... Todos nós aprendemos. É obrigado lá no contrato. Lembra no contrato? Você tem que morrer, você tem que viver e você tem que aprender. Você vai ter que aprender. A questão é saber se você vai escolher aprender sofrendo ou aprender se divertindo. Eu gosto de aprender me divertindo. Tem gente que gosta de aprender apanhando. É uma questão de escolha. Será que é gosto mesmo? Eu acho que sim, porque isso é livre-arbítrio. É autoflagelação. Isso é livre-arbítrio. As pessoas escolhem. Tem pessoas que gostam. A questão das escolhas estão baseadas numa questão que é foro íntimo, de uma outra questão que é social. Sim. O homem, por natureza, vive numa sociedade bastante complexa, submetido a pressões de tudo quanto é natureza, e essas pressões, essa cultura, ele tem a religião, a cultura, o nível cultural, família, as questões sociais, etc, etc. Por que esse conjunto interage nesses indivíduos a ponto, às vezes, eles ser portadores desse livre-arbítrio, mas não tê-lo completamente? Aí vem a história do estudo das exceções que nós falamos antes. Sim. Como é que numa mesma cultura limitada, medíocre, interiorana, com dificuldades socioeconômico-culturais, financeiras, brota um gênio que produz uma série de coisas importantes? Palavra explicou o gênio? Mas um gênio no sentido pessoal, porque ele não é gênio intelectual, ele não aprendeu, não fez universidade. Às vezes é um ignorante, às vezes é um semi-analfabeto, um alfabetizado com deficiências. E ele, de repente, constrói um império. E ele não é um superdotado do ponto de vista cerebral. Se você medir QI, etc., não. Ele é apenas alguém que resolveu tomar certas decisões que os outros não tomaram. Ele correu certos riscos que os outros não correm. Ele enfrentou. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Não estou querendo dizer que eu sou gênio, mas eu fiz na minha vida. Por que eu estou aqui? Eu estou dando treino em duas áreas aparentemente sem relação. Eu estou aqui em Uberaba agora dando treino de interpretação gráfica de bolsa, ensinando pessoas a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, de uma maneira inteligente. E eu sou registrado no CVM como um profissional, analista técnico capaz de fazer isso. E eu vou dar treinamento de mudanças e gerenciamento e gestão de mudanças pessoais no final de semana. E eu sou mestre em cardiologia e doutor em nefrologia. E tenho uma boa formação científica e uma boa produção científica na área da cardiologia e da nefrologia. Psiquiatria. Eu também tenho formação em psiquiatria. Sou perito em hipertensão arterial. E abandonei uma cátedra, eu era professor titular de pós-graduação, chefe de serviço de cardiologia no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Os laboratórios me pagavam viagens para todos os lugares melhores do mundo. Eu tinha acesso a todos os congressos. Eu era palestrante profissional de um circuito internacional de palestrantes da cardiologia e tinha uma das maiores clínicas de cardiologia do Rio Grande do Sul. Eu abandonei tudo isso para fazer o que eu faço. Você vai dizer, você é louco. Eu vou dizer, eu não. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Estou exercitando o meu livre-arbítrio. Eu vou concordar com o poeta Zé Régio, que diz que cada um tem a sua loucura. Ok, não, eu estou aqui, na verdade, se você disser você é louco, eu tomo como elogio. Isso para mim é elogio. Insanidade para mim é requisito para sucesso. Mas eu estou tendo mais resultados e mais sucesso do que eu já tinha na cardiologia, muito bem na cardiologia clássica, vamos dizer assim, e eu estou fazendo medicina, porque quando eu influencio a vida das pessoas para a saúde de um modo geral, eu estou fazendo medicina, e eu estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguiria fazer com as minhas ferramentas antigas, realizando aquilo que eu nasci para fazer. Então, para fazer isso, eu tomei decisões, corri riscos e tive perdas. A família fez pressão, o pessoal da comunidade fez pressão,
A sociedade não conspirou a favor, contra a categoria dos meus colegas médicos na época, não entendia direito e houve alguma pressão contrária. Nada foi fácil. No entanto, era o que eu queria. Como que é o processo de decisão numa circunstância dessa? Exige percepção. Eu percebi o que era exatamente o que estava acontecendo ao meu redor e na minha vida. Em que momento que isso aconteceu? Foi gradual, não foi de um dia para outro. Foi uma construção. Não é uma iluminação, não é um OVNI que me abduziu e... Não, eu não enxerguei o Senhor e Ele me deu a mensagem, não é isso. Foi uma construção. Eu fui sempre muito curioso, sempre busquei respostas e sempre fiz perguntas. Eu comecei a fazer boas perguntas, na minha opinião, cada vez melhores perguntas. E dentro dessas melhores perguntas eu fui obtendo melhores respostas. E de repente para mim começou a ficar cada vez mais óbvio o que eu devia fazer da minha vida. É aquela pergunta, se eu chegar para o telespectador e disser assim, você tem só uma semana de vida, só, daqui uma semana você vai morrer. Você tem saúde até o último dia da sua vida. A partir de agora você só tem uma semana de vida. O que você faz? Se a pessoa acreditar nisso que eu estou dizendo, vai largar o emprego, vai mudar de emprego, vai fazer arte que não fazia, vai se relacionar melhor com a família que não fazia, vai mudar as suas relações, vai parar de conversar com certas pessoas que não levam a nada, vai parar de ler certas literaturas que não levam a nada, vai dar mais valor para certas coisas que são muito mais importantes. Por que não fazer isso a vida inteira? Em tese, você acha que as pessoas não se lembram que são mortais? Mas por que não fazem essas decisões de importância? Porque uma semana, ou 20 anos, ou 30 anos é importante igual, né? Se você acha importante fazer na última semana de vida, por que não faz na vida inteira? Então, quando que eu me dei conta disso, das minhas decisões? Quando eu estava num plantão de uma... Houve um momento que foi um momento crucial. Foi uma construção, mas houve um momento que foi crucial. Eu estava de plantão numa UTI cardiológica. UTI cardiológica, vocês podem imaginar, muita gente morre e não tem reversão. E aí eu estava cansado de ouvir pessoas morrendo falar coisas. Várias pessoas, na hora da morte, irreversível, falavam. E todas falavam assim, se eu tivesse mais um dia, se eu tivesse mais uma semana, se eu tivesse mais um mês. E, em geral, o papo começava assim e depois variava. Eu abraçaria os meus filhos, eu pediria perdão para quem eu ofendi, eu iria passear na rua, eu faria menos bobagens, enfim. Ok. Aí eu fiquei pensando um dia sozinho num plantão, solitário, calmo, sossegado. De repente eu pensei o seguinte, rapaz, eu nunca ouvi um moribundo na UTI me dizer, se eu tivesse mais um dia, se eu tivesse mais uma semana, se eu tivesse mais um ano, eu voltaria para trabalhar. Quando me disseram isso, eu me choquei. Eu digo, realmente, nunca disseram, se eu tivesse mais um dia, eu iria trabalhar. Sobretudo as pessoas que enfrentam relação a trabalhos humanas, tensas. Todas, de um modo geral. De um modo geral. E aí, qual é a constatação? As pessoas estão, de um modo geral, fazendo coisas por obrigação. E aí estão frustradas. E aí os seus resultados são ruins. Aí eu decidi, eu não quero viver uma vida que quando eu chegar no fim da vida eu vou dizer, se eu tivesse mais um dia, eu voltaria para trabalhar? Não, eu quero conseguir dizer, eu faria o que eu sempre fiz. Então eu quero trabalhar numa área que me dê satisfação, que me dê realização o tempo todo, ou não me serve. Muito bem, estou conversando com o Dr. Nelson Springs.